Bom dia, minha gente. A gente combinou... A gente está ficando nervoso aqui, sentado na mesa, então a gente queria que todo mundo levantasse um pouquinho. Isso. Tá, então eu vou fazer e vocês vão fazendo junto, tá? Inspira, ombro para cima e... Inspira. Relaxa aqui o pescoço, mais uma vez. E aí vamos liberar o quadril aqui, ó. Olha para baixo. Isso, os cóccix lá para trás. Oitozinho lá para trás. Abre a boca. É isso, só isso. Assim a gente já começa melhor. Buenas. Então, bom dia a todos, todas essas pessoas maravilhosas aqui. Aí a Bruna chegando. Eu sou a responsável por fazer essa condução aqui. E então, nós somos o grupo 5. Eu sou a Maria, Valesca, Tiago e Andréia. Maria Falkenbach, da Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho até que ler o meu nome aqui. A Valesca Alvim, da Universidade Federal do Acre. A Andréia Maria Fávila Lobo, pós-doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E meu colega, Tiago Piragira, da Universidade Federal de Pelotas. A gente combinou uma dinâmica para este grupo 5, que vai ser assim: a gente vai fazer primeiro uma breve apresentação de cada um de nós, sobre como nós chegamos até aqui. E depois nós vamos fazer uma leitura de uma conversa performance, a gente está chamando assim, que a gente teve à distância e de forma assíncrona. E depois a gente vai fazer uma abertura para conversar, para continuar essa conversa com vocês. Então, começa comigo. A gente vai falar brevemente. Eu vou ler porque a gente tá querendo ser breve, então é sobre isso. Sobre o que estudamos e pesquisamos a partir da provocação realizada pelo Gilberto Ickley em colocar a pobreza como foco de nossas pesquisas. Foi depois de cada um de nós dessa mesa chegar numa síntese de nossas pesquisas que esse grupo foi formado. Nos interessa aqui compartilhar esse encontro em que nossas pesquisas conversaram. Queremos compartilhar nossa riqueza. Mas situar as pessoas desta sala, de onde partimos, começamos resumindo os caminhos de cada um de nós. Eu vou falar só de 2 pontos do que eu trabalhei. Então, primeiro, eu começo confessando que, nesse exercício de colocar a pobreza no foco, fui me dando conta que trabalhamos sempre em um certo nível de precariedade. Eu havia terminado de realizar o relatório do mapeamento dos trabalhadores e trabalhadoras da dança. Tem várias colegas aqui que participaram dessa pesquisa. E os dados eram assustadores. Mais de 2/3, quase 70% das trabalhadoras, grande maioria mulheres, têm uma renda mensal menor que 2 salários mínimos. Então, um dos pontos que se tornou importante foi pensar sobre o limite entre a precariedade, que nos tornaria criativos,
de onde surgem, por exemplo, as gambiarras, a criatividade do brasileiro, entre aspas, e a precariedade, que é a violência, e produz falta de dignidade e, no limite, a morte. Então, a palavra limite aparece muitas vezes. E o segundo ponto que eu queria trazer é que, durante a pesquisa da rede, eu, junto com a Gessi e o João, meus colegas de trabalho, de arte, estávamos criando o espetáculo A Cheiro. Ontem eu estava falando desse espetáculo. Então, também fui olhar para esse processo de criação com a lente da pobreza. Descrever o processo com a lente da pobreza ressaltou os limites e bloqueios que produzem territórios. A ideia de diferentes locais, direitos diferentes para diferentes tipos de pessoas. Os limites e bloqueios são concretos, práticas, obras, ações. Os limites são as leis, os limites são as regras implícitas, os limites são os muros, os limites são buracos e valetas, ou a ausência da ponte. Os limites são aquilo que é escolhido ensinar na escola, ou aquilo que é escolhido estar ausente da escola. Os limites são o olhar de alguém, ou a ausência do olhar. Os limites são o estupro. Os limites e bloqueios são a materialidade do que o Achille Mbembe explicita como necropoder e necropolítica. Instituído como forma de poder, forma de governo, desde o primeiro momento do processo de colonização. A inscrição de novas relações espaciais. Os colonizadores chegam e começam a redeterminar o nosso território. A demarcação e reiteradas práticas de controle físico e geográfico. A territorialização. Isso não é teoria, isso é a descrição de uma concretude que vemos na tragicidade da matança de 117 pessoas no Complexo da Penha, no dia 29 de outubro. Isso foi hoje. O limite é a polícia, o cacetete, a bala. Um dos exercícios de performance que fazemos é pisar nos territórios interditados. Obrigada. Passo a palavra para a Valesca. Essa gente de corpo, tudo tem que fazer em pé, né? Bom dia, pessoas. Meu nome é Valesca. Eu estou como professora há 16 anos da Universidade Federal do Acre. Coordeno um grupo chamado Corpo, Memória e Performatividade, ligado ao CNPq, e esse grupo se dedica a dar luz às mazelas e potências do Estado. O Estado foi um dos últimos territórios a se anexar para virar Brasil, né? Foi um Estado que brigou para pertencer ao Brasil. Então, ele é muito novo, não tem dados. Então, o grupo se dedica muito a isso, a levantar dados. Tá? E, quando Gilberto me fez o convite, nós estávamos estudando a mulher na região norte. Quando veio o convite, dividimos com o grupo e entendemos que seria interessante falar sobre a naturalização da gravidez na infância, porque há mais de 20 anos o Acre domina, fica ali no ranking, sai do terceiro, vai para o primeiro, do primeiro para o segundo, no Brasil, de alta fecundidade na infância e juventude. Então, o nosso espetáculo se dedica a isso, a fazer esse levantamento e dar luz a essas questões que, muitas das vezes, não são discutidas nem na universidade, em lugar nenhum, né? Somente quando a rede
me fez pensar sobre isso, levar para o grupo, que eu também tive a dimensão, mesmo já estando no Estado há muito tempo. O espetáculo chama Fale Agora ou Cale-se para Sempre. Eu coloquei alguns dos motivos, né, que a gente fez essa escolha. A maioria dos casamentos envolve homens adultos com maior escolaridade e renda. Grande parte ocorre de forma informal, o que mascara situações de violência, né? Então, todos os dados que eu vou trazer para vocês aqui não são reais. A realidade é muito pior. Mais de 20 mil meninas com menos de 15 anos engravidam anualmente no Brasil, no Acre. 22% dos nascidos vivos são de mães entre 10 e 19 anos. 35% acima da média nacional. Aqui são os dados, né, os últimos dados. Então, o projeto Sem Deixar Ninguém para Trás foi um projeto que nos auxiliou bastante no grupo, na construção desse processo. E levanta esses dados absurdos, né? E dá luz a esse... O Brasil é o 4º no ranking mundial do casamento infantil, que, às vezes, a gente não tem dimensão. Quando vê alguma imagem de uma menininha que vai casar, a gente sempre acha que é em outro lugar. O Acre mantém a segunda maior taxa de casamento infantil na região norte, hoje, mas já esteve no primeiro. Ele fica sempre disputando ali primeiro, segundo e terceiro. E o espetáculo chama Fale Agora ou Cale-se para Sempre, justamente fazendo uma alusão a essas discussões. Eu quero falar disso antes, para causar fissura, antes da gravidez, antes do casamento. Né? E a nossa intenção primeira era fazer a obra, a performance, e depois levar para as escolas para discutir com a escola, para meninas de 12 a 18 anos. Gosto de falar que a seleção... Pode parar. Eu gosto de falar que a seleção dos bailarinos aconteceram através de carta de intenção, né? E um exemplo disso, essa menina, essa bailarina que entrou, começou conosco com 16 para 17 anos e foi escolhida, um dos motivos, que a carta dela falava sobre a sua história. E ela foi uma menina criada por outra pessoa, porque a mãe ficou grávida aos 14, teve o filho com 15 anos, e ela foi criada pela esposa do pai. E, de acordo com a bailarina, ela não queria que outras pessoas passassem pela mesma situação que ela, então ela gostaria de discutir do jeito que ela sabe, com o corpo, e pediu para entrar no projeto. Nós também tivemos o cuidado de trabalhar com animações para acessar melhor essas pessoas nas escolas, né? Essas crianças, essa juventude na escola. Então, fizemos, além do trabalho corporal, também tem um trabalho minucioso com animações. As animações, às vezes, ratificam algumas questões que nos interessam, como essa aqui, onde existe uma violência, e segundos depois elas se multiplicam, querendo dizer que não é só aquela que sofre, né, mas muitas das vezes são gerações. Então, o tempo todo, essa animação discute junto com os bailarinos. São 3 bailarinos.
para que talvez a gente consiga acessar melhor esses jovens nas escolas. Volta só um minutinho que eu esqueci. Quando finalizamos esse espetáculo, nós conseguimos discutir com algumas pessoas, o Ministério Público nos procurou, e a gente fez uma parceria com o Ministério Público. Ele nos auxiliou, no início, a acessar a Secretaria de Educação, né, que disse que iríamos começar uma circulação nas escolas, que era o nosso interesse maior. Enquanto esperávamos, toda a documentação e a burocracia... Pode passar. O espetáculo acabou sendo convidado para esse evento da cultura em Rondônia, né, para discutir essas questões em Rondônia, que me deixou muito feliz, porque Rondônia também sofre com essa questão, em menor escala que o Acre, está no 5º, mas também sofre. Recebemos um convite para discutir essas questões em Portugal, um festival, 31º Festival Almada. Também discutimos isso na Bahia, no Bahia Dança, e no palco giratório, em Rondônia, novamente. E a Secretaria de Educação, nada. Mesmo sem a permissão oficial, eu iniciei um trabalho nas escolas, né? E também com mulheres privadas de liberdade, para discutir essa questão. Muitas delas iniciam sua vida no crime porque... finalizou. Iniciam sua vida no crime porque iniciaram a sua vida matrimonial muito cedo. Está vinculada a esse homem. Então, quando ele vai preso, ela já tem 4 filhos dele. Em tenra idade, 21 anos, 4 filhos. Todas as coreografias foram criadas a partir de histórias de pessoas que a gente conhecia. Pra gente depois começar. Bom dia, meu nome é Andréa Maria Lobo, como já foi dito. Eu, além de realizar o estágio pós-doutoral com o professor Gilberto aqui na URGS, eu também sou professora aposentada da Universidade Federal do Acre, onde trabalhei por 16 anos, na Amazônia Ocidental. Também sou filha de santo de pai Guilherme de Oxóssi e mãe Helena de Inhansã. Da Casa de Umbanda São Jorge Guerreiro, Casa de Caridade Seus Sete Espadas de Ogum, que fica no município de Lusiânia, em Goiás. E é justamente ali que eu realizo a minha pesquisa, né, atualmente, e que envolve aproximadamente 10 mulheres, que também são minhas irmãs de santo. São mulheres em situação de vulnerabilidade social. E o que a gente tenta discutir nessa pesquisa, né, a partir dessas problematizações, sobre a presença feminina nas práticas performativas realizadas em um terreiro de Umbanda e seus impactos no cotidiano dessas mulheres. Foi a partir dessa referência da pesquisa e também da leitura das pesquisas dos meus colegas no grupo e também das questões que o professor Gilberto levantou no grupo, que a gente vai tecer algumas reflexões aqui para vocês essa manhã, né, a partir do que a gente discutiu. E é isso. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou Tiago Piragira, professor na Universidade Federal de Pelotas. Sou um homem negro, cabelos dreadlocks, um homem gordo. Uso óculos amarelo com formato arredondado, uma argola na orelha esquerda, uma pulseira de prata no pulso direito.
visto uma camisa de botão em tons laranja, azul, uma calça branca. Estou sentado, de pés descalços, cabelo amarrado em formato de coque. Bom, como aqui uma irmã da perspectiva, né, das matrizes africanas se anunciou, também me anuncio. Sou um homem de Xangô, pertencente ao Ilê Axé Iemanjá de Pelotas, sou filho da Iá Sandrali de Oxum, e, portanto, como uma pessoa de Xangô, me interessa pensar e performar, em alguma medida, justiça. Então, na Universidade Federal de Pelotas, onde eu atuo como professor na graduação e na pós-graduação já há 3 anos, criamos, né, junto com os estudantes de graduação e agora de pós-graduação, o NUPRA, Núcleo de Práticas Radicais, Grupo de Estudos e Pesquisas em Arte, Gênero e Relações Étnico-Raciais, CNPq. Neste grupo de pesquisa, a gente, diante da criação de uma disciplina do currículo da graduação, que chama Práticas Performativas e Relações Étnico-Raciais, nós nos debruçamos incansavelmente no sistema de bibliotecas da universidade em busca de referenciais para comporem esse currículo, né? Esse plano de ensino. Numa, então, tentativa bastante frustrada diante da invisibilidade, né, e diante da ausência de referenciais, nós, amparados, né, teoricamente pelo conceito de fabulação crítica da historiadora estadunidense Saidiya Hartman, fabulamos, então, uma lista, né, de referenciais dos quais nós imaginávamos que pudéssemos, então, contrapor a ausência com a presença desses referenciais. Esses livros eles foram adquiridos diante de uma generosa parceria com a vice-reitoria daquela situação, daquele momento. E, desde então, nós viemos pensando uma contraposição à produção de ausência a partir da produção de presenças, de maneira bastante objetiva, de maneira bastante corporal, física, presencial, discursiva, junto aos estudantes, junto a alguns colegas, professores que estão envolvidos também no grupo de pesquisa. Mas, para este momento, diante aqui desse importante, né, simpósio, o que me ocorreu para uma introdução seriam fazer algumas perguntas que mobilizassem um pouco esse deslocamento do olhar e da relação com as imagens que nós estamos nos relacionando aqui no simpósio, né? Que, de maneira, me parece que de maneira mais abrangente, acaba sempre tomando a imagem da dor e da subalternização de corporeidades, né? Então, me interessa inverter um pouco essa seta e pensar na agência de uma pobreza desde a perspectiva colonial. Então, portanto, tenho algumas perguntas para lançar para a audiência, para minhas colegas, para a gente também performar junto aqui neste momento. O que fazer com a ausência? Essa pergunta é mobilizada a partir do NUPRA, Núcleo de Práticas Radicais da UFPEL. Pergunta 1. Que pobreza é essa que vocês, pessoas brancas, destinatárias de um mundo antinegro e anti-indígena, ainda tentam falar? Quais as implicações de, em pleno 2025, ainda ser pautada, desde o paradigma científico euro-ocidental, elaborar pesquisas, aulas, processos de criação, currículos e modos de pensar sobre as corporeidades subalternizadas? Quais os limites das performances de, abre aspas, entendimento, fecha aspas, sobre o mundo, se este entender pressupõe a atualização e, portanto, a performance da colonização? Pois entender, no jogo colonial, significa saber do outro que não é, sobre o outro que não é, e, portanto, produzir a manutenção do não ser. Como a branquitude, este sistema corpo-mundo que performa a destruição do próprio mundo, pode se mobilizar a uma radical autocrítica que possa propor uma tentativa, ao menos, de criação, performance de uma ética pró-mundo? Como podem vocês, pessoas brancas, e sobretudo as do continente europeu,
deslocar o protagonismo das narrativas sobre o mundo? Alô, buenas. A gente escolheu ser bem sintético nessa primeira apresentação, porque as nossas pesquisas também estão no livro, né? Bem detalhadas, então vocês também podem ler. Tá? Esse livro, além de estar sendo vendido, ele está disponível online, gratuito. Então, agora a gente vai passar para o nosso segundo momento, que é a leitura dessa conversa que a gente teve e na qual a gente se conheceu. Isso. Será que a gente faz com o microfone ou sem microfone? Precisa. Falar no microfone para a gravação? Temos dois. Então a gente se divide aqui e divide aqui. Alô? Alô? Bom, o professor Gilberto lançou algumas questões para a gente pensar no... Eu já começando, já. Ah, tá. Para a gente pensar no grupo, que foi como as performances artísticas, culturais, sociais podem ajudar a repensar ou minimizar situações de pobreza. E daí ele lançou essa questão para a gente poder começar a pensar, e também a proposta de a gente ler todas as pesquisas, né, dos nossos colegas. Então, eu já começo. No dia 6 de março de 2025, eu começo a tecer algumas reflexões a partir dessa referência, da referência da minha pesquisa e também da leitura das pesquisas dos colegas, e digo o seguinte: não consegui escrever a resposta em 3 linhas, desculpe. Eu continuo com a mesma pergunta na cabeça, reverberando, né? Durante as leituras dos textos resultantes da pesquisa e apresentados no grupo e orientada pelas bordas da temática principal do estudo em rede, performance e pobreza, recortei a categoria território como a possibilidade de provocar e criar desdobramentos. Nesse sentido, este texto pretende funcionar muito mais como um dispositivo para reflexão do que um norte a ser seguido. Dito isso, inicio aqui as minhas reflexões. A princípio, eu compreendo o território como um espaço ocupado pelas práticas das subjetividades que transitam e performam nele, ou seja, o território é considerado aqui como um espaço ocupado que se constitui de uma determinada forma do corpo se manifestar, de performar, seja pelo movimento ou pela paralisação desse movimento, a partir de interdições sociais, intelectuais, afetivas, etc. Interdições no campo do cuidado de si, das escolhas ou dos desejos. Penso no trabalho de Maria, nos recortes e nas descrições das imagens do vídeo, na revelação de um território ocupado por uma desocupação de corpos negros, de uma desocupação de uma determinada forma de viver, de um povo que ali não mais se manifesta, na cidade que desenha, em suas ocupações urbanas, um território branco e limpo, separado por muros, que se instalam fisicamente, porém construídos por significados de segregação de um povo. Sou atravessada pelos territórios acadêmicos, que me provocam a partir do texto de Tiago, em que os movimentos de ocupação se manifestam na construção de um território que revela a ausência de determinado tipo de livro na universidade. Livros sobre a temática negra. Percebo Tiago rascunhando esse território com os estudantes. As imagens dos passos do vídeo de Maria e dos sorrisos de Tiago e dos estudantes me atravessam como movimentos de ocupação, como performance num campo de ausências, num campo em que a pobreza se instala por vias que tangenciam a prisão dos movimentos dos corpos. Porque a privação de uma maneira de existir, a privação de escolhas e referências para se construir e discutir a própria ancestralidade e a ancestralidade de um povo nesse país também se constitui uma privação de direitos,
se constitui uma forma de empobrecimento sutil e perverso. Sou levada para um território na Amazônia Ocidental, o qual também me constitui como testemunha, o Acre. O Acre como lugar da falta, para mim, durante 16 anos, representou o exílio temporário de minha própria história, na construção de um território necessário naquele momento, o território do curso de licenciatura em teatro. Leio Valesca e seus estudantes, descrevendo a construção do território de seu grupo de pesquisa, no movimento de ocupação desse espaço intangível de poder saber da universidade e da cidade. Nesse momento, considero o território no espaço ocupado pelos diversos atravessamentos do corpo e seus movimentos. E na pesquisa de Valesca, escuto o desejo em estabelecer diálogos entre os corpos que se movimentam sem cuidados e a dança, que ela percebe necessária para a construção de um território arte na universidade, de uma permanência que revela o território corpo de meninas que engravidam na adolescência, privação de cuidados, ocupação perversa do território corpo, uma pobreza que se torna complexa pela presença da vida que insiste em permanecer. Assim como a perseverança na construção de seu território pesquisa-dança na academia, desenhando a cada dia um pedaço desse território ocupado pelo migrante, por aqueles que atravessam o estado do Acre e são atravessados por ele. Por fim, não consegui reler meu texto na minha própria pesquisa. Porque, naquele momento, eu me encontrava, então, estava falando no presente, mas então me encontro nesse momento paralisada por ele, ocupada pelas lembranças das mulheres que se aquilombam em nosso terreiro em Lusiânia, no Jardim Ingá. E sou atravessada em pleno carnaval, na época, né, pela notícia de que uma das meninas se atirou do 3º andar de um prédio. A imagem que me assombra não é a da queda, mas de seu corpo trans dançando, girando com seu caboclo, ocupando aquele espaço, desenhando seu território corpo em comunhão com liberdade, e de seus cabelos compridos que voam, mas que agora, cortados, se despedem de sua cabeça numa sala de UTI. Sou atravessada pelo território transitório da vida que revela a morte como inexorável, e me pego sorrindo com a lembrança dela e dos olhos que falavam enquanto assistia a primeira performance que apresentei durante o desenvolvimento da pesquisa. Durante a pesquisa, eu fiz uma performance para coletar narrativas e ela estava viva, era uma das pessoas uma das mulheres que assistiam. E está tão presente isso agora. E dos olhos que falavam enquanto assistia a primeira performance que apresentei durante o desenvolvimento da pesquisa. E me perguntava, sem dizer, o que é isso? Ela nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha visto nada. Né? O que é isso? Eu quero. Desejo. Desejo é um território que resiste à pobreza, porque permanece insistindo na vida que ocupa territórios vazios. Para mim, a pergunta permanece: o que pode a performance para ocupar os territórios de pobrezas? E daí pobrezas no plural. E como nos diz Nego Bispo, nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas, para festejar a vinda das alegrias. Nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia. Tiago, 11 de março. É um fluxo, tá, gente? A gente vai lendo num fluxo. Tiago, 11 de março de 2025. Estou escrevendo enquanto estou em reunião de colegiado, tratando de um caso de extrema vulnerabilidade de um estudante de graduação. Negro, gay, pobre e com sérios problemas mentais, apesar de não diagnosticados. O contexto de vulnerabilidade que o estudante se encontra, as situações conflitantes diante das fragilidades e os limites do colegiado em lidar com os episódios. O contexto de vulnerabilidade que o estudante se encontra, as situações conflitantes diante das fragilidades e os limites do colegiado em lidar com os episódios,
organizam a manutenção dos sistemas de opressões a partir da construção da narrativa do homem negro como agente da violência e, portanto, da iminência do perigo constante. A presença de um estudante negro, de pele retinta, em vulnerabilidade, tem gerado, antes de mais nada, medo e repulsa por parte do colegiado. Estas atitudes disfarçadas de preocupação. Maria, em 16 de março de 2025. A pergunta, o que pode a performance, me faz lembrar da pergunta, o que pode um corpo, de Spinoza. Gente, nunca li Spinoza. O que li foi de carona com gente das artes da cena, com quem muitas vezes também peguei carona em leituras de Deleuze e Guattari. Esses, que pelo que entendo, foram os que retomaram as ideias do primeiro. Falo desses senhores aqui, mas eu sempre fujo deles. Sempre tenho a sensação de que lidam e criam tantos conceitos que chegam a construir um território de ideias onde apenas uma elite de conceitos consegue se mover. Fujo deles, mas parece que me perseguem. Falo desses senhores porque alguns traços do que escrevem insistem em aparecer quando estou buscando respostas sobre produção de subjetividade. Ah, sim. Essa é a pergunta que rege as pesquisas que faço. Como as práticas cênicas produzem sujeitos? Ou que tipo de sujeitos determinada prática cênica produz? Retomando. Se performance é feita de corpo que se apresenta, que desnaturaliza e revela a cultura, a pergunta, o que pode a performance, se trama com a pergunta, o que pode o corpo? Sobre trabalhar na precariedade. Na revisão do nosso texto, esse texto que está escrito, que foi publicado no livro, que foi revisado por pares, foi apontada a necessidade de desenvolver melhor uma parte, porque, por mais que tivemos cuidado em não exaltar, romantizar a pobreza, fica a sensação de que fazemos elogio à criatividade desenvolvida na falta. Escrevi essa frase agora, escrevi a palavra falta, e isso me remeteu à psicanálise. Para a perspectiva da psicanálise, branca, ocidental, colonizadora, a falta produz desejo, produz vida, é lugar de criação. Gente, eu não estudei o suficiente sobre isso. Já fiz terapia, meu pai é psicanalista, mas percebo que a psicanálise vem sendo desconstruída e reformulada por pessoas negras. Pelo pouco que li, percebo que existe uma conexão entre o pensamento do feminismo negro e essas novas perspectivas sobre os traumas. Novo salto de pensamento. A imagem que a Andréia trouxe. Seu corpo trans, dançando, girando com seu caboclo, ocupando aquele espaço, desenhando seu território corpo em comunhão com liberdade. Essa imagem chega porque aglutina o que estou tramando aqui. O que estou tentando tecer. A ideia de corpo como território, com seus limites construídos pelas possibilidades inventadas pela pessoa de viver o dentro fora e o fora dentro. Vejo a gira e a capoeira, no meu caso, como uma prática de construção desse dentro-fora, dentro-fora. Um corpo-território que é construído, compartilhado, experimentado, colocado a jogo e risco. Pausa. Tem sentido isso? Imagino que alguém já escreveu sobre isso. Preciso ler. Então, existe um limite importante entre a falta que impulsiona para a vida e a falta que impulsiona para a morte. É desse limite radical que estamos tratando? Aqui aparece a palavra limite, que se relaciona com território. Território é feito do limite. O Tiago também usou a palavra limite para falar do colegiado. O colegiado se havendo com o dentro, fora, dentro, fora. Como esse corpo de homem negro impacta os corpos brancos e borra limites? Poderiam esses corpos em performance desfazer sua rigidez? A gira e a ginga podem tratar disso?
Preciso ler Nego Bispo. Podemos falar de ginga e gira. Pensei agora no mestre Jarrão e seu projeto, Povo que Ginga e Gira. Também no desfazimento de territórios opressores da cidade. É uma pergunta, né? Podemos falar de ginga e gira também no desfazimento de territórios opressores da cidade? Tiago, 17 de março de 2025. Agora, pensando aqui e retomando um pouco da reflexão que tivemos, Maria e eu, sobre a pobreza como um sistema produzido pela colonialidade. Esta pobreza que nos ocupamos agora como rede. Não me parece que estamos falando da pobreza do tempo medieval, pré-iluminista. Penso que falamos da pobreza como produção. Gosto sempre de retomar as relações entre biopoder, de Foucault, e necropoder, de Achille Mbembe. Talvez eu queira, neste momento em que escrevo, e talvez seja somente por esse momento, na tentativa de transpor para a escrita um pensamento fugaz, pensando de maneira equacional e sintética, se é que é possível sintetizar. Tá, deixa. O biopoder faz viver e deixa morrer. Talvez aqui alguma alusão ao pensamento da pobreza pré-iluminista, Foucault, Europa, etc. O necropoder, Mbembe, faz morrer e deixa viver, pensando a partir dos territórios colonizados, sejam diásporas ou não. A aniquilação do corpo como conclusão ápice da produção da pobreza. Fico pensando. Estamos pensando aqui na pobreza a partir das nossas práticas, que tomam as desigualdades como lugar de reflexão. Mas eu não consigo deslocar o meu pensamento acerca da pobreza como produção, como movimento restaurativo, como performance. Na minha dissertação de mestrado, eu tratei do racismo como performance. Na minha dissertação de mestrado, tratei do racismo como performance. E acho que aqui caberia pensar de forma radical. Se tenho pensado a pobreza como produção, como operação de uma determinada cultura iluminista, colonial, branco-europeia ocidental, e ao longo do tempo histórico, esses comportamentos éticos, políticos, culturais, estéticos, linguísticos, psíquicos, são reiterados por determinados sujeitos que fazem parte de uma cultura, de uma tradição que se atualiza, reitera, podemos então tomá-la como performance. Na dissertação, era sugerido que a criação / manutenção de performances negras de recusa ao racismo ou confronto pudesse então confrontar, desestabilizar ou ainda deseducar as performances do racismo. Seria aqui o caso também? Não sei. Ah, insight. Quem performa a pobreza é o sujeito em vulnerabilidade, as comunidades em vulnerabilidade? Ou é o agente que produz a pobreza? Porque aí temos uma alteração do ponto de vista e um reforço para com a ideia de pobreza como agência. Do ponto de vista racial, quem performa o racismo não é a pessoa negra. Penso que, na mesma lógica, não seja a pessoa em vulnerabilidade que performa a pobreza. Da mesma forma, podemos pensar nas diversas violências, transfóbicas, misóginas, homofóbicas. Estou tecendo esse fio, que me parece ser importante e anterior à questão que Gilberto propõe. Antes de pensar como a performance pode reduzir pobrezas, fico pensando como tensionar a pobreza. Alguém produz essa bagaça. KKKK, pensando. Tiago, 18 de março de 2025. Acabo de ver... aí a gente tem um vídeo, tá? Mas isso é só um pouquinho. Acabo de ver essa postagem no Instagram como um recorte de um documentário sobre a cantora Miriam Makeba. No final, em um trecho de uma entrevista de 1969, ela fala algo que se conecta com o que tentei refletir anteriormente, sobre a pobreza como produção / agência. Ela fala na entrevista sobre as problemáticas do racismo naquela época, denunciando o falso mito da democracia racial. Ela dá um exemplo muito objetivo sobre a produção da pobreza.
Ao narrar o seu espanto de não ver pessoas negras nas plateias dos seus shows que fez no Brasil naquele período, ela entende que o fato dos preços altos dos ingressos é que priva as pessoas negras de assisti-la. Ela se refere a essa privação como pobreza, quando diz que as pessoas negras não assistem seus shows porque as pessoas brancas as mantêm pobres. As mantêm, as fazem, as produzem. Agora a gente pode colocar o vídeo. Aumentou 119%. Aumentou os dados que o IBAMA, que o DT, que não o faça IBA essa nos maldade, ministra. Não faça isso, ministra. Eu moro lá, não diga isso, pelo amor de Deus. Ministra, eu vou... Então, me respeito, não, me respeito. Pode olhar, Mas a senhora está dando dado falso, ministra. Não é falso. É falso, ministra. São os dados que a minha equipe técnica me traz o tempo todo do INPE. A ministra queria responder ao senador e começou uma nova confusão. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura, que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor disse que Senhor não presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você põe no teu lugar. Você Não venha me falar. Não venha. Após a fala da ministra... Ok, Igor. Retomamos a pergunta. Quem performa a pobreza? Andréia, 15 de abril. Estou escrevendo aqui ainda pensando em algumas questões que Maria e Tiago levantaram. Primeiro, o corpo como território e lugar em que se performa, lugar em que se produz. Penso a produção da pobreza talvez como algo que preencha um espaço vazio. Nesse momento, penso sim nos autores da diferença, mesmo que sejam franceses. É que estava aqui. Talvez um tanto coloniais no momento, mas não me importo agora. Porque, de certa forma, a produção não tem a ver com algo bom ou ruim. A produção é uma máquina que opera no campo das subjetividades. Nessa perspectiva, performar a pobreza seria uma produção para preencher a falta? É uma pergunta. Mas em quais condições? Quero dizer, a falta de quê? De coisas, de objetos, de dinheiro? Porque lembro das falas das mulheres do terreiro, aquilo que aparece como discurso produzido para justificar a ausência do que elas compreendem como pobreza. Ou seja, não tenho carro, não tenho roupas, não tenho boa comida, etc. Sou pobre. Mas percebo, na superfície das falas, um precipício de ausências no campo dos afetos. E percebo na performance dos corpos, nas giras, a expressão e a conexão dos afectos, afectar. Produção de potência. Produção de singularidade. Quando compartilhamos do terreiro, os preenchimentos se fazem como a construção de um território bolha, uma outra lógica, e daí as falas de Nego Bispo me preenchem. E assim como Maria, gostaria de ler Nego Bispo, mais Nego Bispo. Aqui lanço mais meu desejo do que conceitos já apropriados. A frase de Tiago reverbera em mim, na minha ancestralidade parda. Meu Deus, como detesto esse termo. Sempre penso no papel pardo. Papel pardo, e lembro de quantas vezes fui chamada de mulatinha. Mas, segundo Tiago, do ponto de vista racial, quem performa o racismo não é pessoa negra.
penso nessa frase que talvez absolva os discursos de meus pais não brancos e de seu racismo, mesmo não sendo brancos, como não brancos e não retintos em busca de seu próprio território, um território de distinção, isto é, não sou negro, não sou pobre, desejo entrar pela porta da frente. Difícil pensar a produção da pobreza sem pensar no racismo e na condição da mulher negra retinta ou parda. Ah, esse termo de disfarce do projeto de embranquecimento nacional. Para mim, o campo da produção dos discursos é tão potente quanto o campo econômico. A produção da pobreza se instala nos dispositivos que produzem os discursos que conformam as subjetividades em territórios de ausência, apagando sua potência e limitando a expressão de seus corpos. Não consigo pensar nesses processos sem seccionalizá-los por meio das questões raciais e das questões das mulheres em nossa sociedade. Acredito nas práticas dos coletivos em gira e na gira, que performam outras lógicas de se estar na vida, de viver. Maria, 29 de abril. Bah! Fundamental a pergunta do Tiago. E a virada. Quem performa a pobreza? Hoje é Dia Internacional da Dança. A comunidade da dança de Pelotas está mobilizada para marcar esse dia. Temos uma programação de 12 horas, das 10 às 22, organizada para acontecer na rua, em frente ao Teatro 7 de Abril, que está há 15 anos fechado para restauro. Há 15 anos que não temos espaço cênico público na cidade para criar, apresentar e compartilhar nossos trabalhos. Não é possível entender que, ao longo de todo esse tempo, não houve qualquer priorização das gestões públicas para garantir a abertura desse espaço. A única forma de entendimento é que isso é proposital, é uma escolha, portanto, é ação política. A cidade desaprendeu a ocupar esse espaço cênico, a sentir o tipo de encontro e vida produzidos num lugar como esse. E não sente mais falta disso. A produção da ausência desse espaço cria o vazio e a falta de referência. É desesperador. A cidade esqueceu que isso é pobreza. A produção da ausência de espaço cênico é produção de pobreza. A cidade está pobre e pobreza produz mais pobreza. Quem performa a pobreza? (7 de 7/2025). Apesar de comemorar a esperada parceria com a Secretaria de Educação, as escolas têm autonomia para decidirem se desejam trabalhar esse tema ou mesmo receber o espetáculo. 4 escolas recusaram até agora. A quem interessa o silêncio dessas meninas? Quem produz a pobreza? Quem performa a pobreza? Quem a reforça? Pergunta à diretora a quantidade de meninas que ela conhece que deixaram a escola para exercer o cuidado da casa ou de alguém. Ela não responde a pergunta, mas explica que é uma questão que assola não só aquela escola que ela faz a gestão. A outra diretora, que recusou, tem uma Bíblia aberta na sua mesa de trabalho. Eu fico olhando aquela Bíblia. O que me fez lembrar o casamento de uma aluna evangélica que jurava obediência ao marido no ato da cerimônia. E essa lembrança me fez acessar a informação que o Acre é o estado que possui a maior proporção de evangélicos do Brasil. E esses números me fizeram lembrar que também foi um dos estados em que os pastores mais participaram de comícios e palanques. Quem produz a pobreza? Quem performa a pobreza? Para muitas religiões, a sexualidade ainda é vista como algo íntimo, impróprio para ser tratado publicamente. Muitas pessoas associam o tema apenas ao ato sexual e não à afetividade, ao respeito, à identidade, à saúde. Isso cria resistência entre famílias, gestores e até educadores.
Alguns educadores que nos receberam não têm formação específica para trabalhar esses temas. Gênero, corpo, diversidade. Sem preparo, reforçam a desinformação, sentem insegurança, medo de polêmicas ou receio de ultrapassar limites éticos e pedagógicos. E, nos últimos anos, a educação sexual virou uma pauta de disputa ideológica. Termos como ideologia de gênero foram usados para desinformar e questionar o nosso trabalho. Quem produz a pobreza? Quem performa a pobreza? Manter um povo sem acesso, seja à educação, à cultura crítica, à pluralidade religiosa ou ao pensamento livre, interessa, antes de tudo, a quem deseja manter o poder. A ignorância e o medo são ferramentas de controle muito eficazes. Um povo que não questiona, que aceita tudo como vontade divina, é mais fácil de governar. Falando nisso, o nosso governador, um senhor muito religioso, tem o 3º maior salário do Brasil. Povos sem acesso à educação, à arte, ao pensamento crítico, tendem a ser mão de obra barata, consumidores manipuláveis e eleitores previsíveis. Quem produz a pobreza? Quem performa a pobreza? Na ginga e na gira, há riqueza, a ocupação de espaço, a produção de movimento, de encontro, e isso produz vida, produz dignidade. Então, a pobreza é performada por quem obstrui a ginga e a gira. A Andréa falou de outra lógica. Me parece que na ginga e na gira não é a lógica do dinheiro que estrutura as relações. O dinheiro aqui, me parece, entra como situação, como contexto, porque se dependesse do dinheiro, todas essas práticas estariam fechadas para restauro. Lembrei da conversa de ontem. Mestre Jarrão estava comentando sobre produção de um evento de capoeira, que seu grupo está produzindo, o evento é de capoeira, mas os mestres acabam ganhando menos do que as pessoas que trabalham na volta, design, sonorização, etc. Ser mestre demanda uma vida. Pensando em agência, as possibilidades que produzem um mestre. Sem comida, casa, segurança, saúde, não há como nascer um mestre. Mas a riqueza de que se trata na prática que o mestre produz não é da ordem do dinheiro. Mas a lógica do dinheiro estrutura as relações de quem produz a pobreza. A Andréa escreveu sobre os passos do filme A Cheiro. Isso me ajuda a traduzir a necessidade da GECI de pisar em toda a cidade. Pisar de novo e de novo para tomar a cidade como sua, porque é sua. Inclusive, esse teatro, hoje fechado, construído por mão de obra escravizada. É necessário pisar no chão para que ele seja nosso. Voltando ao dinheiro. Sem dinheiro não haveria filme, mas o objetivo do filme não é produzir mais dinheiro, embora essa seja a lógica da economia criativa, economia da cultura. O objetivo é produzir encontro, produzir a própria história. Voltando à falta. A falta como produção de desejo, psicanálise, e a falta como estagnação, pobreza. Há que diferenciar bem isso. Pensaria que é a falta como desejo a situação para a criação, para a arte, para inventar aquilo que ainda não é. Mas talvez eu possa pensar o contrário. O encontro, o movimento como a criação daquilo que não é. Ou aquilo que ainda não foi pensado. Que é o que está acontecendo aqui. É o movimento de pensamento de uma, que está puxando dos outros, das outras. E assim, num jogo, numa ginga, aqui é pura riqueza. KKK. A performance pode, como o corpo pode, desfazer a performance da pobreza ao confrontar os agentes da performance da pobreza? Vou lá para frente do teatro, daqui a pouco, pisar naquele chão, colocar meu corpo naquele espaço. Sim. 15? A gente abre, então, agora
para continuar essa conversa com vocês. Existe uma prática que está acontecendo desde segunda, que são três comentários, perguntas, blocos. Então, está aberto. A gente tem pouco tempo, 15 minutos, é isso? Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Alô? Eu pulei aqui para falar, porque tá ligado? Nunca sei. Alô? Melhorou? Não, acho que agora está bem. Obrigada, Irivan. Pulei para falar porque nas outras mesas também eu fiquei meio frustrada, que eu vou fazer que nem a Maria, vou passar lá para frente, sair da frente da caixa. Porque eu sou meio lenta para pensar em geral e daí eu nunca dá tempo de eu falar. E outras coisas mais. Mas eu fiquei muito tocada e emocionada e convocada pela mesa de vocês, então pulei rapidamente. Primeiro, assim, emocionada de me reencontrar, vem vindo ao longo do simpósio, mas vocês performaram isso, com a potência do pensamento de pós-contra-colonial que a gente vive aqui desde o Brasil. Né? Vivendo lá, me dou conta que tem algo de um esforço enorme também para chegar com esse pensamento lá. Um esforço físico, corporal, né? Uma certa solidão. Então, queria celebrar a potência desse pensamento que emerge, que emana dessa mesa. Queria também jogar para vocês, para a audiência, para todo mundo, compartilhamento, quem performa a pobreza, né? E quem performa o mundo colonial também, que talvez sejam perguntas correlatas. Quer dizer, eu acredito que são perguntas que estão intimamente ligadas. Então, como contra-performar a colonialidade desde o território do colonizador, porque é uma questão para mim e eu estou compartilhando com vocês para ter suporte. E eu queria compartilhar também com as colegas europeias, francesas, que Nego Bispo está traduzido em francês, Ailton Krenak está traduzido em francês, Davi Copenau está traduzido em francês. Então, são pensamentos que podem, sim, ser acessados desde as escolas de filosofia da França, na própria língua. Então, também pode ser um movimento possível. Obrigada. Quem vai primeiro? Sou eu tinha levantado a mão também antes, não sei. Eu não tenho uma pergunta exatamente, eu acho, mas eu fiquei bastante tocada pelo relato da Andrea, isso. Quando você falou da sua aluna, né, do grupo que você estava, que era uma pessoa trans, né, que passou por esse processo de, né, desviver. E eu fico pensando como quem produz esse desvivimento, né? Quem produz esse extermínio desses corpos, quem produz esse extermínio, quem performa esse extermínio, né? Porque não vem de nós, né? E eu sou uma pessoa que queria compartilhar isso, eu fiquei bastante sensibilizada. O Linfocho aqui do meu lado também ficou bem sensibilizado, eu percebi. Porque toca a gente, toca quem sente. E isso me toca assim, em camadas muito difíceis, porque me colocar em transição, reabrochar para o mundo, foi um processo que me colocou na parede desse processo aí. Essa parede se ergueu na minha frente. E eu queria te dizer como é importante a gente falar sobre isso. E principalmente pensando nos corpos, né, dissidentes, os corpos produzidos como pobres, né, que foi algo que eu trouxe segunda. E eu me relaciono muito pensando nessa produção para os corpos trans, né. E também tem um dado que eu não vou conseguir me lembrar agora com exatidão, mas tem um dado sobre a produção do suicídio em corpos transmasculinos, né? Eu sou uma travesti, não é esse o recorte que me tange, mas me lembrei disso, né? Como a gente tem
corpos dentro do nosso próprio grupo que são mais vulneráveis, né? E aí como a gente lida com isso, com essa produção, né? Enfim, eu não tenho bem uma pergunta, mas eu queria reverberar o que você trouxe, porque isso é muito importante e é muito forte. É muito forte. Muito obrigada pela vossa mesa, porque o que me parece muito importante, além das experiências como investigadores, como artistas, acho que evidenciaram a necessidade de nós interpelarmos diretamente o político, que aqui pareceu muito evidente. E depois o cúmulo foi quando temos aquele diálogo com a ministra e aquelas pessoas obscenas. Para mim, isto é obscenidade, não há outra palavra para dizer. E vê-se também, precisamente eu falo em palavra porque há a questão do discurso aqui também, com posicionamentos também físicos diferentes, com fardas diferentes. É um espetáculo. É um espetáculo televisivo, que é o que invade hoje, televisivo e redes sociais, a imagem, que invade hoje a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espaço de trabalho, e que é acaba por ser uma invasão que eu acho ditatorial também, porque nos impede de responder devidamente. A ministra ficou com voz mais baixa, enfim, bom, isto tudo são coisas, e também aquela questão de ir contradizer a palavra de uma investigadora, que estamos agora com a questão, o cúmulo é com o Trump, evidentemente, mas do que se chama a pós-verdade, que na realidade a pós-verdade é a mentira, não é? E, portanto, aqui estamos, eu acho que, de facto, hoje foi assim, como um rebentar de uma evidência que nós tentamos formular aqui, mas ao mesmo tempo andamos às voltas com ela, porque nós somos democratas, porque nós queremos ser inclusivos em tudo, e ao mesmo tempo às vezes dá para querer, eu diria, dar um pulo e rebentar às vezes com certas coisas. Achei muito interessante também entrar com a parte jurídica, com a Valesca, portanto, acho que é muito importante também vermos que o nosso relacionamento, quando queremos ir para a frente com o nosso raciocínio, com o trabalho, somos interpelados, temos relações com as escolas, achei também muito importante a parte dos números concretos para dizer isso. É algo que também, esta questão do casamento das meninas, é algo muito forte também nos Estados Unidos, muito forte, muito mais forte, mas é muito calado. E tem sempre a ver com a religião. Portanto, aqui eu achei que é muito importante esta questão. Não sei se pode a Valesca dar mais pormenores também sobre esta questão do relacionamento diretamente com a parte jurídica, com a parte política, e esta questão do discurso também a todos. Eu gostava que pudessem dar também o vosso ponto de vista sobre isto. Obrigada pela vossa mesa. Como é seu nome? Duane. Dela? Ok, Duane. Então, uma das questões que me atravessou muito com o que aconteceu com ela não era minha aluna, minha irmã de santo. Que é esse trabalho de pesquisa, é um trabalho também que eu discuto as minhas próprias implicações no campo, né? Que é um trabalho meio etnográfico. E foi justamente, são dois aspectos. Primeiro, a limitação da própria questão de salvar o outro, né? Tipo assim, e você não tem, eu nem vou entrar nessa questão da discussão da autonomia da decisão de viver ou morrer, porque isso é uma outra história. Então eu meio que recortei essa parte e fiquei realmente com a imagem. Ela ainda se chamava de ela, embora seja um corpo ele,
é transmasculino. E aí eu achei interessante o dado que você trouxe. Porque foi transmasculino. E aí eu fiquei só com a imagem mesmo dela, dele. Ele estava em transição dele na própria gira, né? Da potência que ele trazia, porque ele recebia um caboclo lindo, que era o Caboclo de 7 Flechas, e quando ele estava em terra, ele performava com muita potência, muita vida e muita liberdade. Então, essa imagem me tomou mais do que a imagem da queda, né? Porque, na verdade, essa não tem... E eu penso muito nessas questões no que tange a essa... Que, embora ali seja uma bolha em muitos momentos, o terreiro, para a gente, o processo de acolhimento seja uma bolha de proteção, até, a gente sai para a vida, né? E aí isso me pegou bastante. Falei, bom, então não é suficiente isso para enfrentar a vida? Ele só tinha 17 anos. Então, assim, e o olhar assistindo a performance, isso ficou muito forte. O que é isso, né? E o que eu quero fazer, eu desejo fazer isso. Esse olhar ficou muito forte, né? Então eu guardo isso como algo de potência, né? De que ali existia um desejo da vida. Ali tem uma potência vida. Existem forças que performam a morte, né? Sociais e estruturais muito fortes. E eu penso que a gente precisa, embora não seja meu lugar de fala, mas, enfim, acho que a gente precisa estar atento para isso, né? Tem que estar atento para isso. Então, é isso, acho que... Graça, eu agradeço. Vou tentar ser rápida aqui. O Ministério Público nos abraçou, foi a única instituição que abraçou o espetáculo no sentido de acompanhar o espetáculo nas escolas, junto às escolas. Depois que o Ministério nos abraçou, a Secretaria da Mulher também veio, mas veio porque o Ministério abraçou primeiro. No governo de direita, a prefeitura de direita, e a gente tem bastante dificuldade de inserir essas questões nas escolas. A grande maioria das diretoras são evangélicas, o número é muito grande, né, de evangélicos no Estado. Fazendo uma analogia a essas questões políticas e com o vídeo que é passado aqui, é importante a gente colocar que a região norte ela está sempre invisível. Se a gente fizer aí uma força com a nossa memória, os eventos que vamos, poucos nortistas estão lá, né? Raríssimos são os que participam, que podem falar no microfone, né? Então, isso também, e eu agradeço a Gilberto, já falei isso várias vezes, essa possibilidade de falar sobre o Acre. Isso é muito importante e, geralmente, não é possível. Mesmo os nossos pares entram em contato comigo, eles querem acessar a Amazônia, querem ir para lá, vivenciar a experiência, mas nunca convidam os artistas de lá, as indígenas, para serem ouvidas. Elas estão sempre silenciadas, mas todos os dias eu recebo pedido para ir fazer na pós-graduação. Meu coordenador está aqui, a gente está na pós-graduação junto, na coordenação. Todos os dias a gente recebe. Todo mundo quer ir, mas ninguém quer levar. Ninguém quer escutar, né? A bailarina e tudo mais. Isso tem a ver também com a ministra. É uma mulher potente, com um currículo único, mas não é validado. Seu discurso não é validado, porque é mulher, é nortista. Então, o tempo todo ela tem que estar correndo, negra, tem que estar correndo atrás e validando o seu discurso. Há um interesse político que o norte fique apartado para a exploração.
o Acre nasceu explorado, na exploração da borracha, e permanece nessa exploração, e não há interesse de mudança em relação a isso, né? Aí fica a pergunta aí, quem performa a pobreza? Só para frisar de novo, né? A frase que foi falada para a ministra foi: ponha-se no seu lugar, né? E então como que a gente acaba com essa frase, né? Como que a gente destrói esse território que foi produzido, né? Que é construído para que certas pessoas ocupem. Não, a gente quer ocupar todos os espaços, né? Ou em reinventar esses espaços também. Ao mesmo tempo, né, que a gente, e acho que isso tem a ver um pouco com o que eu falei no início, né, tem me interessado muito em inverter o local para onde a gente está olhando, inclusive para pensar a pobreza. Porque justamente nessa imagem, quando a gente vê a ministra sendo alvo publicamente, né, ao vivo, de uma violência racista de gênero institucional, né, mas ao assim escolher, quando, né, trouxe, a gente compartilhou no grupo esse vídeo, me interessava porque assim, essa violência, essa imagem da violência, ela é o que nós vivemos. Ela é este tempo, né? Nós vivemos, do ponto de vista estrutural, um mundo de produção de violência. E é a partir dessa produção que esse mundo se construiu. O Brasil se constrói e ele é institucionalmente, relacionalmente construído por uma estrutura que desprovém a humanidade de determinados sujeitos que construíram tudo o que a gente tem aqui como experiência material. Ok, então isso é a realidade, né? Eu, particularmente, não me choco. Eu tenho, porque isso é a realidade, né? E alguns corpos aqui vivenciam esse tipo de violência em medida muito parecida, outros em menos e outros não vivenciam. Então esse é um ponto crucial. O que a gente quer olhar nessa imagem? Do ponto de vista crítico e da minha inserção como pesquisador na rede, me interessa olhar para essa imagem e olhar para a ministra que, diante de uma violência, ela não se deixa abalar. É essa posição e confronto de disputa pela narrativa de mundo que tem me interessado. Então, eu tenho escolhido olhar para o quanto e como que, nesse exemplo, a ministra também disputa a narrativa. Porque senão a gente só olha pelo olhar da violência do qual produz a morte daquele sujeito, daquela sujeita. Me interessa olhar a produção de violência a partir do que aquela pessoa está fazendo, mas me interessa muito mais olhar todas as palavras que ela está dizendo, né? Ou seja, se nós escolhermos olhar para o que ele exclusivamente faz, nós estamos matando a ministra. Mas se nós escolhermos olhar e produzir atributos a uma ideia de resistência, de confronto, de recusa, seja lá o que for o que ela está produzindo, nós estamos enxergando e produzindo vida para esse sujeito. Pensamento crítico negro no Brasil vem falando, isso é algo dado, talvez para as pessoas brancas não seja, mas isso é dado, que por mais que nós vivamos em um mundo estruturado por uma violência, né, estrutural que constrói o Brasil, ela deu certo em certo ponto, mas ela não foi exitosa porque nós, pessoas negras, estamos aqui, né? Nós estamos aqui. É a prova cabal de que o projeto antinegro, ele não chegou ao seu êxito, né? Ele produz uma inteligência sofisticadíssima que nos mantém nesse pé de desigualdade, e no qual nós estamos aqui nos esforçando a discutir na rede, né? Mas é isso. Tem me interessado olhar para o que esses corpos em resistência ou em recusa têm produzido de confronto. Porque no olhar educadamente colonial, nós temos a tendência de olhar e hipervisibilizar a violência sobre os corpos subalternizados.
Nós estamos olhando, estamos presos na imagem, na cena da sanguinolência, né? E aí o convite, né, como tu já linkando com um pouco com o que a Elô trouxe, né, eu fico pensando como que nós conseguimos deslocar o nosso olhar. Objetivamente, deslocar da imagem de quem sofre e focar o nosso olhar para quem produz a violência. São essas pessoas, né? Às vezes nós mesmos, em nossas pesquisas, cometemos aquele ato que, assim, que do ponto de vista racial, ele é imperdoável. Que é, nós vamos lá falar dos sujeitos, nós não nominamos os sujeitos. Esquecemos de colocar os nomes das pessoas, de onde são, de onde vivem, qual a realidade do seu território. Mas nós mencionamos, segundo Foucault, página 37.40, está na linguagem, né? Portanto, está na linguagem. E aí, pensando objetivamente, né, isso que tu traz, eu fico pensando, né, e acho que o que eu posso fazer, eu não sei dizer, realmente eu não sei, primeiro, porque eu não sou uma pessoa branca, segundo, porque eu não vivo na Europa. Né? Mas o que eu posso compartilhar contigo são essas experiências que a gente tem produzindo no sul do Brasil, em Pelotas, em relação aqui a Porto Alegre. Tem uma experiência própria que é a de radicalizar a desconfiguração do currículo, que é isso, né? Que é esse exercício que a gente, né, fez lá no NUPRA e que a gente conseguiu trazer mais de 50 exemplares e autores que não estavam catalogados no sistema de biblioteca, né? Comprando 5 exemplares, que é o número que necessita para colocar como referência básica, essencial, né? Tem do ponto de vista artístico, porque respondendo àquela questão que nós fazemos com ausência, produzimos presença, né? Então, a Mostra Cura de Artes Cênicas Negras, no contexto de Pelotas e Porto Alegre, ela é uma ação do ponto de vista de processo de criação, né? Que é isso. As pessoas têm que ver artistas negros em protagonismo. As pessoas têm que ver. As pessoas têm que assistir, têm que se relacionar, têm que estar juntos, têm que ver, têm que estar, têm que, né? E o outro ponto é justamente uma ideia que eu mencionei aqui, retomo a pesquisadora, historiadora, né, dos estudos pós-abolição, Saidiya Hartman, que é uma pesquisadora do campo da história, do norte global, né, dos Estados Unidos, e uma mulher negra, evidentemente, e que ela trabalha basicamente sobre os arquivos da colonização, né? Diante da inexistência de produção de humanidade nos arquivos coloniais, ou seja, nos arquivos, nos documentos mesmo, né? Nos documentos coloniais, a inexistência de evidências de humanidade, de humanização de pessoas negras que foram escravizadas, ela radicalmente propõe a imagem, o conceito de fabulação crítica como uma possível maneira de relacionar-se a partir da criação com possibilidades de vida para esses sujeitos. Então, se não há evidências de humanidades negras durante o processo colonial nos documentos coloniais, nos resta fabular, nos resta inventar, nos resta produzir possibilidades do que pode vir a ser positivamente a experiência negra, a experiência indígena. Então, acho que é isso. O poder da imaginação, que no nosso campo, né, das artes, ele é tão precioso e tão fundamental, ele pode vir a ser um instrumento precioso para conseguirmos produzir uma destruição desse mundo do modo que ele existe, né? Eu acho que... Sim, então, uma última... Celina. Bem, obrigada. Obrigada, colegas, pela mesa. Assim, faço muito minhas as palavras de todos aí presentes. Dizem muito do que estou tentando dizer de várias maneiras e pensar desde a relação com essa rede, mas também com as práticas em sala de aula e tudo mais. Quem performa a pobreza, eu fico pensando, a partir dessa ideia, né, dessa percepção e dessa proposição mesmo, né, Tiago organiza ali, né, que é essa ideia de pensar não quem sofre, quem padece, mas quem produz ela, né, e que fico pensando que são as mesmas pessoas que tratam essa relação com eles, né? E aí
esse pronome, ele aparece muito, assim, eu vejo nas conversas, nas falas, né? É sempre um eles, né? Então, por que isso? Porque quem produz a pobreza se exime dessa relação aí e dessa questão, né? A Maria, quando fala do Spinoza, também ouvi falar a partir dos colegas que trabalham, mas já ouvi um indígena, um cacique indígena, falando das mesmas coisas ou de coisas muito parecidas que Spinoza fala, como, por exemplo, a potência da alegria, como potência de vida, de possibilidade, de saúde, sem citar o Spinoza, né? Então, como é que a gente também olha para as nossas referências, olha, ouve, escuta, né, as nossas referências, porque eu acho que é também sobre isso reconstruir, né, isso que a gente está repensando aqui, né? Quem produz a pobreza não seriam as mesmas que produzem o racismo, o machismo, o elitismo, a exclusão, a violência, que são também as bases da própria pobreza, aí pensando em quem padece ela, né? Fico pensando sobre isso. Fiquei pensando também no que querida Graça traz. Somos democratas, somos inclusivos, somos mesmo? Tenho todas as dúvidas em relação a isso. E diria que não. Não na universidade que eu faço parte. E aí também essa questão do confronto que trouxemos um pouco ontem aqui também na nossa proposição de mesa, que é essa ideia, né? Precisamos colocar essas cartas na mesa, precisamos fazer essas perguntas e fazer essas afirmações, né? Precisamos sair desse lugar de cordatos, que eu acho que é um pouco bastante esse lugar onde fomos colocados e acabamos aceitando ao não olhar para a ministra e olhar para o branco ó que diz aquelas coisas para ela, né? Então, em alguma medida, nós acabamos concordando e confluindo com aqueles que nos impingiram o lugar de sermos cordatos. Embora a gente chegou aqui porque a gente nunca fomos cordatos. Chegamos aqui porque os nossos, aqueles que nos trouxeram até aqui, nunca foram cordatos, nunca foram submetidos de tal maneira que os impediu de batalhar, lutar e se reafirmar, né? De reexistir de diferentes maneiras, né? Então, na verdade, não estou fazendo uma pergunta, mas lançando um pouco todas as percepções e, digamos assim, aquilo que me causou ouvi-los e ouvi-las e agradecer muito. Obrigada. O Linfolt. Enquanto o microfone chega lá para o Linfolt. Não? Acabou? Aqui está a Sofia. Tá bem. Eu só vou... Se a gente também, então, daí... o que o Linfolt tem a dizer. Eu só vou reforçar isso que a Celina está falando, que desde ontem, né, então vem se falando desse confronto, e eu acho que isso nos faz pensar que a gente tem que terminar esse simpósio agindo de alguma forma. Okay. Uma branca fala... desculpa. Tiago, você fez esta pergunta, como vocês, pessoas brancas, especificamente europeias, podemos responder a coisas. É interessante de ver que temos uma comunidade de brancos e tem também individuais. E como indivíduo branco, eu espero de não fazer parte de uma comunidade de brancos racistas e colonizadores e todos. Mas
faz parte o mesmo, mas eu não compartilho isso. Se eu estou aqui, se estou aqui, é também para ver, para compreender, tentar de compreender, ouvir, escutar, compartilhar e talvez me mudar como pessoa branca para ser um indivíduo branco que pode fazer uma diferença na minha comunidade branca. Porque pode ser difícil de ouvir o que você diz, como também é muito difícil para tantas pessoas negras, tantas pessoas trans, tantas pessoas mulheres negras, de ouvir todo o discurso que é o discurso que ouvimos sempre de uma maioridade, um discurso dominante sobre outros. Queria dizer isso e desculpe para meu português do Brasil, mas queria falar também em português e ser capaz também de falar talvez nem bem que eu falo em francês, mas para mim é minha escolha para compartilhar também. Hoje é dia 12/11 de 2025. E nesse dia, a minha mãe, Irene de Almeida, completa aniversário, faz aniversário hoje, nesse dia. Nessa mesa em especial, me revirou a pergunta, ou melhor, a pergunta que gera quem gera a pobreza, ou quem se faz a pobreza no Brasil. Porque também hoje é aniversário da minha mãe, e hoje também ela se faz falta aqui na Terra, e se torna ancestral, que ela faleceu em 2021. E aí eu pergunto de novo, né, quem faz a falta dela hoje em dia. Em pesquisa ali no NUPRA, tem uma performance onde eu gostaria de colocar a foto da minha mãe na performance, porque é uma das coisas de registro também que a gente tem. A minha família não tem muitos registros de fotos antigas, acho por acesso à tecnologia ou por essa privação da pobreza, né, que tem a memória também. Existe a memória aqui, mas existe a memória física, e essa memória a gente não teve nos outros tempos acesso. E eu gostaria de colocar uma foto da minha mãe na performance. E eu fui olhar as fotos, e todas as fotos minha mãe está sorrindo. E numa apresentação no CIEP, ali com o NUPRA, eu fiz uma proposição de sorrir, de que o corpo negro, por muito tempo, por essa pobreza, ele é muito marcado por essa dor, por esse sangue, e que a gente merece, nesse tempo, ser visto com uma outra perspectiva de corpo. Eu agradeço a minha mãe, que mesmo em dias de sol, ela fazia bolinhos de chuva, que podia faltar farinha, podia faltar óleo, podia faltar o ovo, mas nunca faltava amor, nunca faltava educação, nunca faltava carinho, nunca faltava ética, nunca faltava filosofia. Viva a Irene de Almeida e viva a minha ancestralidade e a de todos vocês aqui que estão em pé. Obrigado.
Gente, estou com 45 dias que perdi a minha, mas estou na luta. Me emocionei muito. Mas a gente vai seguindo, né? A minha mãe me ensinou também a ser muito forte. E o meu confidente aqui sempre está ali. Vamos continuar aí. Muito obrigado. Terezinha dos Santos Ferreira. Convidem os nortistas, convidem os indígenas, convidem, para a gente não ficar reforçando narrativas, outras narrativas. Convidem os indígenas.